Meu Deus, eu me coloco na tua presença mais uma vez agora, Senhor, e ele está, meu Deus, agora talvez com uma semente, Pai, assim como de noite, meu Deus, Pai, não se enxergamos nada, e talvez ele está assim, ela está assim, não enxergando nada no caminho, Senhor, não enxergando nada, meu Deus, diante das situações, não notando nada, Pai, porque tudo está aparentemente escuro para ele, Senhor. Pai, ela não enxerga, ele não consegue enxergar, notar, mas tem dias, meu Deus, Pai, que as coisas, meu Deus, se clareiam. Meu Deus, tem dias, Senhor, que as coisas ficam tão claras, ó Pai, que eles começam a perceber. Jesus, é por isso que agora, meu Deus, o Senhor hoje falou com ele, o Senhor testifica no meu coração, Pai, que vidas hoje o Senhor falou de maneira clara, meu Deus, direta, meu Pai, direcionando, falando, e tem coisas que ela mesma, ele mesmo falou, é verdade, Jesus, é verdade, eu quero controlar as coisas, eu quero deixar as coisas no meu domínio, eu quero controlar da maneira como eu acho. Não, Deus está dizendo para você nesta noite, tem coisas que você está insistindo, mas precisa parar um pouquinho, olhar e refletir, acalmar o teu coração para que ele seja o Deus que vai guiar você, orientar você, direcionar você. Tem coisas que é para te cansar, tem coisas que é para parar você, desanimar você, olhar para você e dizer, não, será que Deus esqueceu? Deus não esquece dos seus, Deus não esquece dos seus filhos, Deus não esquece daqueles a qual ele mesmo morreu e se colocou como sacrifício. O que falta é você olhar para ele agora e dizer, Senhor, eu estou olhando para mim e sei que eu não posso, então Deus me fortalece, edifica o meu coração, dá força para que eu continue caminhando, força para que eu continue ficando de pé, porque eu vou continuar semeando, meu Deus, regando aquilo que o Senhor, meu Pai, me fez plantar, ó Deus, e sei que o Senhor nesta noite, Pai, pode levantar ele, levantar ela agora. Então, meu Deus, começa dentro dele, começa dentro dela agora, Senhor, a fazer algo extraordinário chegar, começa, meu Pai, dentro dela agora, Jesus, algo novo, algo diferente acontecer agora, meu Deus. O Senhor pode romper, meu Deus, aquilo que, meu Deus, está chegando para ela agora, tirar dele, tirar dela, Senhor, e dá força a ele agora, dá força a ela agora. O Senhor pode, meu Deus, roubar isso, meu Deus, que entrou, que chegou, e o Senhor pode tirar para fora, meu Pai, e fazer ele, Senhor, hoje sair daqui livre, livre, Senhor, ela livre disso, Pai, olhando para frente, sabendo que o Senhor cuida dela, Pai. Entra, meu Deus, nesse terreno agora, Pai, entra nesse espaço que é o coração dela, entra nesse espaço, ó Deus, que é o coração dele agora, está doente, está aflito, está machucado, está, meu Pai, doente de tanto tentar, de tanto insistir, ó Deus, cansada, meu Deus, chega sobre ela agora. Chega sobre ele agora, entra sobre ele agora, Pai, e levanta esse coração, meu Deus, fortalece ele, Senhor. Talvez está cansado, meu Pai, talvez está cansada, Senhor. Ele tem tentado, ela tem tentado, ele tem buscado o jeito dele, buscado o jeito dela, mas está, meu Pai, perdendo somente como Pedro, não consegue mais pescar, não consegue mais fazer, porque nada vem. Meu Deus, o Senhor fala com ele, quando ele te ouve, ele lança as redes e as redes voltam cheias. Oh Deus, que nesta noite agora, Pai, o que ela ouviu, o que ele ouviu, Senhor, que foram sinais, ó Deus, que marcaram e machucaram ele, Senhor, tira nesta noite agora, Pai amado, tira nesta noite agora, ó Jesus, para que ele consiga perceber e notar que o Senhor Jesus pode levantar e fortalecer. Ah, meu Deus, não deixa ele ficar paralisado, não deixa ela ficar paralisada por causa do problema, não deixa ele ficar paralisado, Senhor, por causa da dor, da batalha, da luta. Não deixa, Senhor, ele ficar, meu Deus, desse jeito, mas levanta ele agora, levanta ela agora, ergue ele agora, ergue ela nesta noite agora, põe de pé ele nesta noite agora, põe de pé ela nesta noite agora, Jesus, põe de pé ele agora, Senhor, porque ele pode levantar, ele pode se erguer agora. Oh, meu querido, você pode nesta noite, com o seu coração, falar para Deus aquilo que está acontecendo, e quando você começar a falar com ele, ele é aquele que te ouve, ele é aquele que ouve você. Ele é aquele que ouve o seu coração, é aquele que atende o seu falar e atende o seu coração de tal maneira que você consiga hoje perceber. Pode sentar. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe esta noite. Queridos, nós iremos falar hoje sobre algo muito forte. A semente vai nascer. Você pode falar comigo, a semente vai nascer? Talvez você fale, pastor, eu tenho plantado, eu tenho colocado na terra, eu tenho feito muita coisa, e tudo que você planta vai nascer, seja palavras, coisas boas ou coisas ruins, mas nós vamos falar daquilo que Deus tem para fazer hoje
que é sobre aquilo que está no livro de Mateus. Vamos lá no livro de Mateus. O Evangelho, quem escreveu foi Jesus, e nós vamos até o Evangelho lá de Mateus. E nós iremos no capítulo de número 13, tá bom? Mateus 13, verso de número 10. Olha o que diz Mateus 13, verso de número 10. E os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao teu povo? Mais uma vez, os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar ao teu povo? É algo que você precisa ouvir agora. Quando Jesus ele começa, se você pegar o capítulo 13, você pode depois ver em casa, você vai ver que Jesus começa a sentar e começa a conversar com as pessoas que estão ao lado dele. Jesus era tão extraordinário que nesse capítulo ele sai da casa, e quando ele sai da casa, ele se assenta e começa uma multidão se aproximar dele. Porque tudo que Jesus falava era muito bom, Jesus dava sempre uma esperança para alguém. Jesus sempre dava sempre uma palavra de força para alguém. E hoje, nada mais, hoje também nós precisamos disso. E quando ele se assenta, uma grande multidão começa a ficar ao lado dele. O que ele faz? Ele está bem perto da praia, ele vai pegar um barco, ele vai se distanciar um pouquinho, porque Jesus não rejeitava ninguém. Jesus jamais rejeitava alguém. Ele sempre estava disposto a dar uma palavra para aquele que precisava. E hoje também não é diferente. Jesus também tem uma palavra para dizer para você. Ele tem algo para falar a você. Hoje talvez, por tantas situações que você enfrenta, parece que Jesus às vezes não chega até você, não chega como ele deve chegar, mas ele não mudou, ele continua sendo alguém que deseja falar a você para te ensinar. Quando ele está falando com esse povo, ele vai dar muitas parábolas, e se você conhece esse nome parábola, é algo que vai dizer, resumidamente, é você pegar algo, colocar do lado do outro e você fazer uma comparação. É você pegar algo que você quer dizer, comparar com outra coisa para revelar alguma coisa. Mas para Jesus ele vai mais além, ele pega algo natural e ele vai usar para revelar alguma coisa espiritual. Ele vai trazer uma verdade, algo que está acontecendo, para trazer algo que o povo não consegue entender. Jesus, quando ouve os discípulos falando isso, ele está dizendo o seguinte: olha, eu preciso trazer algo diferente, eu preciso trazer um entendimento diferente para que essas pessoas consigam entender, para que as pessoas consigam compreender o que eu quero falar. Até no tempo anterior do passado, esse povo era um povo como o de agora. Alguns entendem, outros não entendem. Alguns compreendem, outros não compreendem. Alguns conseguem perceber, outros não conseguem perceber. E diante disso, o que acontece? Jesus continua falando, Jesus continua transmitindo, Jesus continua fazendo ao coração das pessoas, só que alguns compreendem e outros não. Alguns conseguem perceber e outros não conseguem perceber. E diante disso, o que acontece? Alguns precisam ouvir de maneira diferente. Alguns precisam de ouvir de uma forma totalmente ao contrário daquilo que outros têm ouvido. Algumas pessoas naquela época pegavam esta palavra e entendiam, outros não. E quando ele responde ao discípulo, logo que ele vai falar no versículo seguinte, vamos lá, nos versículos seguintes, do mesmo capítulo de Mateus, olha lá. Aí ele vai responder para os discípulos aquilo que eles perguntaram para ele. E você vai ver que tudo o que ele falou está muito bem, como se fosse hoje. Olha lá o versículo de número 14. Vamos ler o 14? Olha o que vai dizer lá para você, o versículo de número 14. Porque aí você vai entender muito mais. Cumpre-se deste modo a profecia de Isaías, que disse: quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Versículo 15. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouvem com dificuldade, e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não enxergam, e os seus ouvidos não conseguem ouvir, e o seu coração não entende ou não compreende, e não se voltam para mim, e nem permitem que eu os cure. Versículo 16. Feliz, porém, são os olhos,
pois eles veem, e os ouvidos, pois eles ouvem. E eu lhes digo a verdade, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês têm visto, e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação que ele vai começar a contar agora. Então, quando Jesus está falando para você e para mim agora, alguns entendem, outros não entendem. Alguns compreendem. Pastor, qual é o problema de quem não entende? Qual é o problema de quem não compreende? Eles vão tomar algumas atitudes erradas. Qual é o problema daqueles que não conseguem entender? Eles vão aplicar algumas coisas erradas. E aí, hoje é muito notório isso quando alguém fala assim, pastor, mas será que ela não consegue ver? Ele não consegue enxergar, ele não consegue perceber para tomar uma atitude? Será que ele não consegue notar, pastor? Porque para ele talvez não é tão fácil. Para ele talvez não é tão simples, porque o olhar dele está fechado. E aí é uma grande luta, porque nós temos essa didática com as pessoas. Falar assim, pastor, mas se fosse eu veria, porque talvez os seus olhos foram abertos. Os seus olhos enxergaram. Uns vão entender, outros não. E quando Jesus começa a trazer esta parábola, está dizendo assim, olha, eu estou falando com todos, eu não posso rejeitar ninguém, eu não posso deixar ninguém de lado, eu preciso falar para todos, eu preciso trazer o reino para todos, eu preciso mostrar para todos. Mas qual é o problema, pastor? É que nós precisamos entender que aquilo que Jesus traz para você e traz para mim, Ele quer abrir um novo entendimento, Ele quer abrir algo que você precisa perceber, para você conseguir vencer algumas dificuldades, vencer algumas batalhas. E é isso que Ele está trazendo para eles agora. Jesus está trazendo para eles, vocês são felizes agora, porque vocês, quando entendem, eu digo para vocês que os seus olhos estão enxergando a verdade. É muito complicado olhar para alguém que não consegue perceber. É muito complicado olhar para alguém que não consegue tomar atitude. É muito complicado para alguém que não consegue tomar uma iniciativa. Para outras pessoas isso é normal. Ela toma iniciativa, ela reage. Mas pastor, onde é que está o maior detalhe aí? É no entendimento. Onde é que está o maior detalhe aí, pastor? É na compreensão de alguma coisa. Quando isso acontece, a pessoa toma uma atitude. E é isso que Jesus quer que você entenda, para que os seus dias sejam dias pautados sobre esse Deus que não mudou. Podem ter mudado maneiras de pregarem, pode ter mudado maneiras de escreverem algumas palavras que mexam com você, mas este Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo, aquele que não rejeita ninguém, aquele que não deixa de ninguém de lado, aquele que não chuta ninguém, mas ele abraça todos. Para quê? Para que possa entender, mas nisso alguns não conseguem perceber. E é isso que Jesus tem falado tanto com tantas pessoas, para que você entenda, compreenda que você tem valor, compreenda que você pode sim prevalecer, compreenda que você pode sim chegar a lugares que você jamais entendeu que pode chegar a entender que a tua guerra não é para te destruir, é para te matar, mas é para te fazer entender que esse Deus talvez hoje está totalmente confuso de se entender, é um Deus que mantém o mesmo princípio, a mesma verdade, que se Ele coloca alguém sob a ordem dEle, Ele tem responsabilidade de cuidar de você, Ele tem responsabilidade de guardar a sua casa, guardar a sua família, guardar os seus filhos, porque Ele tem compromisso com esta palavra. Quando você consegue entender isso, os discípulos estão olhando para eles, estão olhando para aquele povo e talvez pensando, imagino eu, por que uns entendem e outros não? Por que o Senhor fala mais aberto? Por que conosco o Senhor fala de maneira mais clara? E ele vai ouvir de Jesus o que você ouviu. Quando nós ouvimos Jesus falar, Ele está querendo trazer esse reino, essa verdade. Não é somente igreja. Jesus quer trazer uma realidade para você. Quando Jesus ele começa a trazer essa nova visão, a qual Ele está trazendo o reino de Deus, que é esse governo de Deus, essa maneira de nós seguirmos a Deus, essa forma de nós sermos amados por Deus, Ele está querendo trazer para você uma nova realidade. Quando Jesus chega para você, Ele está querendo apresentar uma nova realidade. É por isso que quando você se converte, você conhece Jesus, Ele fala isso, que as coisas velhas ficaram para trás, e esse que tudo se faz novo. Ele quer fazer novas coisas na sua vida, Ele quer trazer novas realizações para você, Ele quer trazer novas situações que você possa olhar, mas talvez ainda as guerras são antigas, as guerras são as mesmas, as batalhas são as mesmas, as lutas são as mesmas, e não adianta alguém comparar e tentar pesar a dificuldade, porque talvez alguém vai dizer, pastor, mas se eu estivesse no lugar dela, eu faria diferente. Não, só quem passa pelo que passa, sabe a batalha que tem. Uma das maiores forças que Jesus traz é isso, Ele conhece a sua guerra, Ele conhece a sua batalha, Ele conhece o seu confronto, Ele conhece a sua luta, Ele conhece quem é você na dificuldade, Ele conhece quem é você também nos dias de paz.
E é isso que você precisa entender, que ninguém talvez sabe o que você pensa, ninguém sabe o que você pensa agora, ninguém sabe o que você está passando agora, julga o teu externo, julga o teu pensamento por fora, mas Deus, ao contrário, Ele vai olhar para dentro de você e enxergar o que ninguém enxerga. Ele vai olhar e vai tentar trazer para fora aquilo que você é de verdade. Para quê, pastor? Para que você consiga perceber a realidade do que Ele quer que você entenda. E quando nós enfrentamos as guerras, e muitas vezes as guerras que nós passamos sozinhos. Passamos às vezes guerras que você só você enfrenta aquela batalha. Pessoas talvez podem se aproximar de você, tentando ajudar, porque o brasileiro é assim, solícito, mas tem guerra que é só você que vai enfrentar sozinho. Tem luta que é só você que vai passar sozinho. E quando eu falo disso, Jesus disse certa vez, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E espada é a palavra. E Ele vai dizer que Ele vai trazer essa separação de entendimento, para que você, mesmo dentro de família, mesmo dentro de amigos, muitas vezes não consegue entender na realidade o que você enfrenta. E aí o que eu penso agora, pastor? Deus parou de falar? Não, Ele continua falando. É que às vezes você não entende. Pastor, Deus parou de falar porque agora eu me distanciei. Se eu me distanciar, o pecado vai me separar, sim. Mas Deus continua falando. Até com aquele que se afasta, Deus fala. O filho pródigo, quando está comendo as bolotas de porco, ele lembra da casa. O filho pródigo, quando está perdendo tudo e ele está no seu limite da tua vida, ele lembra de voltar para a casa do pai. Ou seja, até quem se afasta tem contato com Deus, porque Deus se mostra para ele, Deus se apresenta para ele, Deus chega para ele, Deus se chega na frente para dizer, ei, eu lembro de você, mas você se esqueceu de mim. O problema é se você não entende o que Deus está fazendo com a tua vida. Se você não entender, você pode tomar decisões erradas, e as decisões erradas que fará você talvez caminhar para alguns caminhos que Deus não quer. Quando você vê a Bíblia, Abraão e Ló escolhe o melhor e o maior lugar, o lugar mais belo. E Abraão deixa Ló escolher. Quando Ló escolhe o melhor lugar, Ló escolhe porque ele via, e aquilo chama a atenção dele, Abraão. Ele chama a atenção dele, mas quando ele escolhe, Abraão vai para outro lugar que não tinha nada de beleza, mas no final das contas, o lugar que Ló escolheu era o pior lugar de ser escolhido. Ou seja, a escolha de Ló, o menino que estava com Abraão, foi pelo aquilo que ele enxergava, aquilo que ele achava ser o certo. Nem sempre o que você acha ser o certo é o certo. Nem sempre aquilo que você acha ser o correto para a tua vida é o correto. O que vai pautar, o que vai direcionar você é esse Jesus que você talvez não tem relacionamento com ele ainda. E quando ele mostra para você, você começa a perceber essas coisas. Então hoje, abra o teu coração, porque Deus vai te ensinar você a semear certo, a plantar certo, a ficar esperto com aquilo que Deus quer que você faça, para você conhecer aquilo que Deus tem ao teu respeito, no nome de Jesus. Vamos amém, vamos declarar amém, Jesus, bem forte para Ele, e aplaudir o nosso Deus bem forte. Quando você vê Jesus falando com você, então Ele está querendo falar algo muito maior do que você imagina. Presta atenção. Quando Jesus começa a trazer para você aquilo que Ele quer que você veja, Ele está te dando uma oportunidade agora. Diga-se comigo, quando Deus mostra algo para mim, fala isso tem alto profético. Quando Deus mostra algo para mim, não mostrará, talvez, para quem está ao teu lado. Já parou para pensar e faz assim? Às vezes Deus dá algo para você, e você fica olhando para alguém fazer. Aí você fica olhando e fala assim, peraí, mas quem sou eu? Quem sou eu? Você fica olhando e procurando alguém para tomar uma atitude, você olhando, porque a questão é, para quem que Deus mostrou? A questão é, para quem que Deus apontou a direção? Para quem que Deus direcionou algo para fazer? Pastor, foi eu. Então é isso que eu preciso entender. Nesse olhar, Deus tem algo para ensinar a você. Nesse olhar, Deus tem algo para falar a você e te mostrar. Mas nós somos acostumados a tanto dizer assim, olha, mas será que Deus falando comigo não vai tocar no coração do fulano, Beltrano? Olha, ele vai chegar nele, vai, mas tem coisa que Deus mostrou para você, não mostrou para ninguém. Tem coisa que Deus mostrou para a esposa, não mostrou para o marido. Tem coisa que Deus mostrou para o filho, não mostrou para os pais. E aí nós ficamos olhando isso, Deus falando, e você fala, pastor, mas quem sou eu? Mas aí está o detalhe, quando Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, uma sarça no meio do deserto queima e não se consome, ele para, e quando ele olha para aquilo, Deus fala com ele, fala, Moisés, tire as sandálias, porque as sandálias precisam ser tiradas, porque o local que você está é terra santa. Ou seja,
Você só poderá ter conhecimento de Deus se você começar a ouvi-lo. Não dá para você começar a conhecer a Deus se você não se lançar a Ele. Se você começar a mensurar e dizer, Senhor, mas não, só vai conhecer se você ir conhecê-lo. Se você começar a ir, não dá para você chegar até Deus. Se você não começar a ouvir o que Ele tem a falar, e você começar a dizer, Senhor, mas não, eu nasci isso. Não, você precisa ouvir. A atitude é tua. A atitude é que Deus quer que você faça alguma coisa. A atitude é que você tome alguma coisa, porque senão você não vai conhecer o que Deus quer que você entenda. Se você não tomar aquilo que Deus quer que você tome, você vai ser aquela pessoa desejando algo, querendo alcançar alguma coisa e não conseguindo alcançar. Quando você começa a entender, Jesus está trazendo para nós uma nova realidade, querido. Essa realidade que Ele traz quando Ele chega na terra apresentando algo para Deus. É apresentando algo para todo mundo. Jesus quer apresentar para você uma vida que você jamais experienciou, uma vida que talvez você jamais tenha conhecimento que você pode ter, ou melhor dizendo, uma realidade que você jamais acreditará que você poderá ter. Só poderá encontrar essa realidade se você se lançar a fazer, se você se lançar a tomar atitude, se você se lançar a tomar, a posicionar. Quem enxergou foi você, quem notou foi você, quem percebeu foi você. O detalhe está aí, se você não tomar, eu digo uma coisa, alguém vai tomar atitude. E é nesse momento agora que algumas pessoas olham para o Senhor, por que eu não tenho oportunidade? Não, Deus tem dado oportunidade, só que você não enxerga ela. As oportunidades que Deus te dá, às vezes são tão mínimas que são imperceptíveis. São oportunidades que às vezes é uma atitude só, é uma posição só, que você não toma, porque você quer ver Deus fazendo alguma coisa gigantesca. Você quer ver Deus mostrando alguma coisa faraônica. Você quer ver Deus mostrando alguma coisa gigantesca. Não, Deus usa as coisas pequenininhas. Ele usa as coisas que talvez ninguém percebe. Mas se você estiver atento a ouvir o que Ele vai dizer, Ele vai te posicionar no caminho certo, no caminho direcionado por Ele. E você vai ver como Deus pode mudar a história de alguém, com pequenas atitudes, com atitudes a qual Ele mostra, que não mostrou para ninguém, mas basta você perceber. Quando você começa a entender isso, que a história vai se construindo, se você for lá no começo, você vai ver que dois seres erram, Adão e Eva, mas quando nascem os seus filhos, um mata o outro, mas depois vai nascer um filho, que através desse filho, uma única oportunidade, esse filho vai começar a construir uma nova história. Da linhagem de Sete vai nascer Noé, e você conhece bem a história de Noé. Noé vai ser aquele que vai ser usado para fazer algo muito lindo acontecer naquele período. E toda essa história vai começar a construir. Deus quer construir algo novo na sua vida. Deus quer construir entendimento para você na tua vida. Deus quer construir coisas grandes, mas sabe qual é o problema? Às vezes nós estamos tão cegos, estamos tão acostumados que o outro faça pela gente. Estamos acostumados que alguém faça por nós, que alguém de repente tome atitude por nós. Não, Deus procura pessoas que sejam ativos. Deus procura pessoas que ativem aquilo que talvez não tenha dado certo. Deus tem pessoa que procura pessoa que fala, eu plantei, mas vou crer que a semente vai nascer, porque se a terra não está boa, eu vou adubar essa terra, eu vou trabalhar nessa terra, porque a semente está lá, eu vou regar essa semente, a semente vai brotar, quando ela começar a brotar, eu vou cuidar dela. Deus tem procurando pessoas que estejam ativas, ativados a entender aquilo que Deus está falando, não somente esperando que alguém faça alguma coisa. Se você esperar que alguém faça alguma coisa, você vai ficar esperando, vai viver esperando. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Deus não vai agir da forma que é para você agir. Você precisa entender isso. Deus quer se relacionar com você. Deus quer se relacionar com você de uma maneira tão íntima, tão verdadeira, que você nem mesmo imagina como Ele pode fazer. E nós somos muito bons de olhar e falar, alguém deveria fazer alguma coisa. E Deus só falou assim, eu procuro alguém que faça. Eu procuro alguém no meio desta empresa que seja a diferença. Eu procuro alguém no meio deste lugar que possa fazer assim, eu não vou olhar para os lados, eu vou ser a diferença. Eu não vou olhar ao redor e falar assim, não, eu vou fazer alguma coisa, porque eu estou levando esse Jesus, eu estou mostrando esse Jesus. Jesus escolhe homens simples para trabalhar com Ele, Ele escolhe pescadores, escolhe pessoas que talvez ninguém dava nada, pescadores rudes, que não sabiam conversar direito, porque foram formados no trabalho, mas eles foram geradores de grandes obras, e continuaram a fazer. Através deles somos hoje frutos dessa igreja primitiva, que foi construindo através de uma base, de um homem só que disse, ei, vem, se será pescador de homem, ei, deixa esse lugar, abandona este lugar, porque hoje convido você para seguir a minha fé, aquilo que eu estou trazendo para você. Deus tem procurado os mesmos hoje, só que nós, com aquilo que estamos tão acostumados, deixamos de lado e começamos a pegar aquilo que achamos.
Você vai tomar atitude ou vai esperar alguém tomar? Você vai reagir ou vai esperar alguém reagir por você? Você vai reagir ou vai ver que Jesus está dando oportunidade para você hoje? Há uma oportunidade hoje. Você não escolheu estar aqui hoje. Jesus disse, eu te escolhi para você hoje estar aqui, porque hoje uma oportunidade se abre para você. Quando você entende isso, você começa a ver que todo dia Deus pode abrir uma porta para você. Deus pode abrir uma possibilidade para ti, mas você se esconde tanto. Você se esconde tanto em caverna, se esconde tanto diante de situações, quer dominar as coisas com as suas mãos, quer controlar com a sua força, quer controlar com o seu jeito, com a tua inteligência, com a tua capacidade. Aí tem coisas que você não vai dominar, você não vai conseguir controlar. Mas Deus está dizendo, se você mudar a tua visão, se você mudar a tua maneira de pensar, aí eu vejo uma oportunidade para você mudar alguma coisa. Somos tão às vezes regrados a querer dominar e controlar tantas coisas. Deus falou assim, você precisa plantar de maneira diferente. Ei, querido, se alguma coisa não está dando certo hoje, não é porque talvez o terreno é bom, é porque talvez você não sabe plantar. Não é só jogar a semente na terra, precisa ser muito hábil para entender que tem semente que não nasceu porque falta alguma coisa na terra. E você precisa aprender que aquilo que você está plantando, aquilo que você está colocando, vai nascer quando você aprender a cuidar disso. Jesus disse uma vez, os filhos das trevas, ou seja, aqueles a qual não conhecem esse evangelho, são mais habilidosos do que os filhos da luz. Tem pessoas que não desistem fácil. Tem pessoa que não para fácil. Tem pessoa que não baixa a cabeça para qualquer um. Tem pessoa que não abaixa a cabeça porque diz que não pode. Ele sabe que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Tem pessoa que não para no primeiro não. Tem pessoa que não para na primeira dificuldade. Tem pessoa que enfrenta. Quando eu digo enfrentar, não é você ser petulante, é você ser sábio, dizer assim, não, eu sei em quem eu tenho acreditado. Tem pessoas que, ao contrário, abaixa a sua cabeça, fala, para mim não dá mais, acabou. Essas pessoas são as pessoas que Jesus respondeu para o discípulo, por que eles não entendem? Você entende o poder que você tem dentro de você? Você entende a capacidade que você tem dentro de você? Você entende a força que Deus coloca dentro de alguém que acredita? Você conhece a força de uma mulher quando ela acredita de verdade? A força de um homem quando coloca no coração e fazer alguma coisa? É uma força extraordinária. É uma força que ninguém consegue entender. A força de uma mãe para defender um filho. A força de alguém para defender alguma família. Não dá para você mensurar isso. Esta força Deus quer trazer para fora. Para você entender que nenhuma habilidade falta a você. Talvez você plantou a semente. E a semente ainda não germinou, porque talvez você cansou de regar. Você cansou de jogar na água na terra e olhar para a terra e falar assim, por que não nasce? Deus está falando, não, querido, há um tempo determinado para nascer a semente. Há um tempo determinado, mas você não pode parar de regar. Você não pode parar de continuar regando. Vão pessoas passar pelo teu terreno e falar assim, ei, plantou, mas não nasceu. Você fala, espera, porque o Deus que viu plantar é o Deus que vai ver também nascer, brotar, germinar. O maior crescimento não é em cima, o maior crescimento é embaixo. Toda árvore que é formada de baixo para cima é árvore que quando crescer jamais vai cair. Você precisa ter raiz. É o que Jesus está trazendo para esse povo, então estou trazendo um entendimento para que eles entendam. E ele vai dar uma parábola do grão de mostarda. Esse grão de mostarda vai dizer, o reino dos céus é comparado como grão de mostarda, é a menor semente daquela época, mas quando ela cresce, se torna uma maior hortaliça, que até os animais fazem ninhos. Ou seja, Jesus está trazendo o seguinte, há um lugar de refrigério para você, há um lugar que Deus tem dado refúgio para você, só que você não entender isso, você está perdendo. A Bíblia, o evangelho que você tanto vê pregando aí, não é simplesmente uma religião. É para você entender que é um lugar secreto. Para você, quando precisar de refúgio, quando você precisar de um lugar que você precisa encontrar alguém para você ser coberto e se proteger, esse Jesus é aquele que vai ser para você isso. Porque eu digo uma coisa, tem hora que pessoas não terão palavras para confortar você. Tem hora que pessoas, por mais que ela seja inteligente e sábia, e por mais que ela passou de tantas coisas, tem coisas que ela não vai saber responder para você. Mas eu digo uma coisa, esse Deus jamais terá uma palavra que não poderá ter resultado na tua vida. Esse Deus, talvez você pense, não, ele não me ouve sim. Basta você dizer para ele, Senhor, eu estou hoje me colocando diante do Senhor, para o Senhor me ouvir. E eu digo, não tem uma palavra que ele vai direcionar você que não vai te ajudar. Não tem uma palavra que ele não vai direcionar você que vai te fortalecer. Então hoje, aprenda
que toda oportunidade, hoje é uma oportunidade. Hoje é uma oportunidade de você orar. É uma oportunidade de você apresentar o seu coração para Deus. E às vezes é pequena a oportunidade. É muito mínima diante daquilo que você precisa. Só que eu digo para uma coisa: esse Deus que você talvez não conhece tanto o poder dele, é aquele que conhece o tamanho que tem de poder em você. E se você hoje abrir a tua boca, se você clamar hoje, e você falar: Senhor, eu me levanto diante do Senhor hoje, eu me levanto na tua presença hoje, chega de olhar para o meu terreno e só chorar, é hora de eu começar a regar, é hora de eu começar a olhar para o meu terreno e falar assim: vai frutificar, vai nascer. Talvez pessoas tentaram, tiraram de você muitas coisas, mas Deus diz: a glória da última casa é maior do que a primeira. Ou seja, o que tentaram tirar de você, Deus pode dar em dobro. O que tentaram roubar de você, Deus pode depositar muito mais do que isso. Ele só precisa que alguém acredita nele. Ele só precisa que alguém confia nele. Então hoje Deus está falando com você: não adianta algumas coisas você tentar do seu jeito. Tem coisas que só eu posso fazer. Tem coisas que só eu posso fazer. Mudar alguém, mudar o coração de alguém, alterar o pensamento de alguém. Não adianta, tem coisas que só Deus pode fazer. E tem coisas que você está adoecendo porque você está forçando algo. Tudo que você força e não consegue, vai adoecer você. Jesus está falando assim: eu estou cuidando da tua saúde, eu estou parando algumas coisas em você para você entender. Você precisa de saúde para continuar, você precisa de saúde para olhar para frente e falar assim: há um futuro ainda extraordinário para a sua vida. Então eu estou te parando agora para você entender que a barreira não é para você continuar, é para você parar, respirar um pouquinho, olhar para frente e falar assim: ei, o que eu preciso fazer agora? Tudo que você força, tudo que é forçado não funciona. Tudo que é forçado não aguenta, você vai adoecer. E Jesus precisa da tua saúde. Ele precisa que você esteja bem, que você esteja bem para ouvir Ele. Quando Ele fala: ei, filha minha, ouça. Aí você fala: ei, Senhor, eis-me aqui. E quando você entender e tomar atitude, Ele vai mostrar para você que as coisas são muito mais fáceis do que você imaginaria. Esse reino que Jesus apresenta para os discípulos é um reino de um Deus que quer dominar, governar você, governar a sua casa, governar a sua família. A Bíblia fala que se Deus não edificar a casa, em vão são aqueles que edificam. Tudo que você faz na sua casa tem que ter Deus. Tudo que você faz na tua família tem que ter Deus. Tudo que você faz no teu trabalho tem que ter Deus. Deus tem que estar conhecedor daquilo que você faz, porque toda semente que você plantar vai nascer. Então Deus precisa que você hoje entenda isso. Quando você começa a entender isso, você vai ver que Deus em todo o tempo, Ele vai estar bem perto de você. Então se você está forçando algumas situações, hoje, olhe para Deus e fala: Senhor, até hoje eu tentei. Até hoje foi do meu jeito. Até hoje foi da minha forma. Só que hoje, Senhor, eu quero que seja da sua forma, da sua maneira. Já fez essa oração para Ele? Você falar: Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Mas tem hora que nós tiramos da mão dele de novo. Sabe aquela hora que você fala: Senhor, está nas tuas mãos Ele. Aí depois você fica tão nervoso porque aquilo não acontece. Fala: dá aqui de novo, Deus. Toma aqui de novo. Aí Deus fala: é eu ou é você? Casa que tem 2 reis, ninguém manda. Casa que tem 2 rainhas, ninguém manda. Na casa precisa um ser rei. E Deus está falando: eu preciso controlar a sua vida. Pastor, minha vida toda desorganizada. Deus fala assim: é porque está faltando controle. O controle é o pai do equilíbrio. Quando você controla, as coisas começam a se equilibrar. Tem coisas na sua vida que não é porque você é ruim. E Deus fala assim: deixa eu equilibrar, tem um lado demais pesando. Está forçando demais um lado, sendo que Deus está falando assim: equilibre o outro lado e as coisas vão se ajeitar. Olha o que Deus fala em Marcos, para nós orarmos. Olha o que Ele fala em Marcos. Evangelho de Marcos, você está em Mateus? Vamos no livro de Marcos, que é o próximo, capítulo de número 4, versículo 26. Marcos 4, versículo de número 26. Olha o que diz. Jesus disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança a semente sobre a terra, noite e dia, e esteja ele dormindo ou acordado, a semente germinam e crescem, mas ele não sabe como isso aconteceu. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparecem as folhas,
depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem, corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Amém? Deus fala ao meu coração, tem coisas que você não vai saber quando vai acontecer, mas vai acontecer. E para isso acontecer, você precisa equilibrar. E por isso eu termino a minha mensagem hoje dizendo duas coisas no texto de hoje para você guardar, resumir isso, para que você consiga entender que pequenas iniciativas possam gerar grandes resultados. Primeira coisa, você vir hoje uma pequena iniciativa. Você orar a Deus hoje, outra pequena iniciativa. Quando vir o problema, você fala, não, Senhor, vai à minha frente, é outra pequena iniciativa. Coisas pequenas, às vezes, para nós não é tão bom, porque parece que não tem tanto resultado. Tem sim, Deus conta tudo o que você faz. Deus conta tudo o que você faz. A oração que você fizer sincera hoje, a oração que você fizer a Deus hoje, vai contar muito para você alcançar e continuar regando aquilo que Deus está dando. Essas pequenas iniciativas vão mudar. E a segunda coisa, o que você plantou vai crescer. Então, o que você está plantando, espera, continua regando, continua fazendo. Alguém está falando assim, não vale a pena você continuar desse jeito. Vale sim, porque a semente coloquei na terra, eu estou regando e uma hora eu vou ver ela brotando. Continua fazendo. As pessoas querem te cansar. As pessoas querem deixar você cansada. E se você perceber, tem pessoa que te cansa. Tem pessoa que te satura. Parece que ela tem um dom, né? Parece que ela tem o dom, a habilidade de saturar você, né? Talvez não faz com ninguém, mas quando é com você, parece que ela te suga todinho, né? Para que você desanime, fala, não, isso não vai me deixar, vou continuar regando. Vou continuar regando, vou continuar fazendo, porque depois que colher, você vai ver, e vai olhar para trás e vai dizer assim, se eu tivesse parado de regar, eu não teria conquistado. Essa é uma oportunidade, mesmo cansado regue, meio desanimado regue, mesmo abatido regue, ou seja, mesmo você com todos os problemas, busca a Deus, clame a Deus, ore na sua casa, vem para a igreja, busca a Deus, fala com Ele, porque Ele está contando todas as iniciativas que você faz para Ele, e vai chegar uma hora que vai nascer, ou seja, duas coisas que você precisa fazer hoje, para nós orarmos, pequenas iniciativas, vai mudar você, e o que você plantou, você precisa acreditar que vai nascer. Então você é o primeiro que precisa colher isso. Vai nascer, eu plantei, vai nascer. Quem colhe, quem é o primeiro a comer daquilo que planta é o lavrador. Então, primeiro a desfrutar do que você plantou é você mesmo. Você vai desfrutar disso. Você vai ser o primeiro. Então, pastor, os outros se preocupam? Não, porque você é o lavrador. Então, eu creio no que eu plantei. Você crê no que você plantou. E vai chegar mal e fazer, Senhor, obrigado. Chegou, nasceu. Deus fez nascer, como nós lemos hoje aqui, igual você viu comigo, que às vezes quando você planta, você não sabe como é que nasceu, e vai chegar assim, que Deus vai fazer nascer. Então Deus está tratando você, cuidando de você, e nós temos uma oportunidade hoje de orar. Eu gostaria de orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua vida. Fica de pé, em nome de Jesus, vamos falar com Deus. Pastor, como é que eu oro? Como é que eu me apresento a Deus? Do seu jeito, da sua forma você vai orar com Deus hoje, e Deus vai falar com você agora, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, em nome do Senhor. Pai, meu Deus, eu me coloco na Tua presença mais uma vez agora, Senhor, e Ele está, meu Deus, agora talvez como uma semente. Pai, assim como de noite, meu Deus, Pai, não se enxergamos nada, e talvez Ele está assim, ela está assim, não enxergando nada no caminho, Senhor, não enxergando nada, meu Deus, diante das situações, não notando nada, Pai, porque tudo está aparentemente escuro para Ele, Senhor. Pai, ela não enxerga, ele não consegue enxergar, notar, mas tem dias, meu Deus, Pai, que as coisas, meu Deus, se clareiam. Meu Deus, tem dias, Senhor, que as coisas ficam tão claras, ó Pai, que eles começam a perceber. Jesus, é por isso que agora, meu Deus, o Senhor hoje falou com ele, o Senhor testifica no meu coração, Pai, que vidas hoje o Senhor falou de maneira clara, meu Deus, direta, meu Pai, direcionando, falando, e tem coisas que ele mesmo falou, é verdade, Jesus, é verdade, eu quero controlar as coisas, eu quero deixar as coisas no meu domínio, eu quero controlar da maneira como eu acho. Não, Deus está dizendo para você nesta noite,
tem coisas que você está insistindo, mas precisa parar um pouquinho, olhar e refletir, acalmar o teu coração. Acalmar o teu coração para que Ele seja o Deus que vai guiar você, orientar você, direcionar você. Tem coisas que é para te cansar, tem coisas que é para parar você, desanimar você, olhar para você e dizer: não, será que Deus esqueceu? Deus não esquece dos seus, Deus não esquece dos seus filhos, Deus não esquece daqueles a qual Ele mesmo morreu e se colocou como sacrifício. O que falta é você olhar para Ele agora e dizer: Senhor, eu estou olhando para mim e sei que eu não posso, então Deus me fortalece, edifica o meu coração, dá força para que eu continue caminhando, força para que eu continue ficando de pé, porque eu vou continuar semeando, meu Deus, regando aquilo que o Senhor, meu Pai, me fez plantar, ó Deus, e sei que o Senhor nesta noite, Pai, pode levantar ele, levantar ela agora. Então, meu Deus, começa dentro dele, começa dentro dela agora, Senhor, a fazer algo extraordinário chegar. Começa, meu Pai, dentro dela agora, Jesus, algo novo, algo diferente acontecer agora, meu Deus. O Senhor pode romper, meu Deus, aquilo que, meu Deus, está chegando para ela agora, tirar dele, tirar dela, Senhor, e dá força a ele agora, dá força a ela agora. O Senhor pode, meu Deus, roubar isso, meu Deus, que entrou, que chegou, e o Senhor pode tirar para fora, meu Pai, e fazer ele, Senhor, hoje sair daqui livre, livre, Senhor, ela livre disso, Pai, olhando para frente, sabendo que o Senhor cuida dela, Pai. Entra, meu Deus, nesse terreno agora, Pai, entra nesse espaço que é o coração dela, entra nesse espaço, ó Deus, que é o coração dele agora. Está doente, está aflito, está machucado, está, meu Pai, doente de tanto tentar, de tanto insistir, ó Deus, cansado, cansada, meu Deus, chega sobre ela agora. Chega sobre ele agora, entra sobre ele agora, Pai, e levanta esse coração, meu Deus, fortalece ele, Senhor. Talvez está cansado, meu Pai, talvez está cansada, Senhor. Ele tem tentado, ela tem tentado, ele tem buscado o jeito dele, buscado o jeito dela, mas está, meu Pai, perdendo somente como Pedro, não consegue mais pescar, não consegue mais fazer porque nada vem. Meu Deus, o Senhor fala com ele, quando ele te ouve, ele lança as redes e as redes voltam cheias. Oh Deus, que nesta noite agora, Pai, o que ela ouviu, o que ele ouviu, Senhor, que foram sinais, ó Deus, que marcaram e machucaram ele, Senhor, tira nesta noite agora, Pai amado, tira nesta noite agora, ó Jesus, para que ele consiga perceber e notar que o Senhor Jesus pode levantar e fortalecer. Ah, meu Deus, não deixa ele ficar paralisado, não deixa ela ficar paralisada por causa do problema, não deixa ele ficar paralisado, Senhor, por causa da dor, da batalha, da luta. Não deixa, Senhor, ele ficar, meu Deus, desse jeito, mas levanta ele agora, levanta ela agora, ergue ele agora, ergue ela nesta noite agora, põe de pé ele nesta noite agora, põe de pé ela nesta noite agora, Jesus, põe de pé ele agora, Senhor, porque ele pode levantar, ele pode se erguer agora. Oh, meu querido, você pode nesta noite, com o seu coração, falar para Deus aquilo que está acontecendo, e quando você começar a falar com ele, ele é aquele que te ouve, ele é aquele que ouve você. Ele é aquele que ouve o seu coração, é aquele que atende o seu falar, e atende o seu coração de tal maneira que você consiga hoje perceber